Eu me recordo de uma conversa, ministro Gilmar, com Vossa Excelência, assim que, para ser indicado para o Supremo, Vossa Excelência pontuou que para ser ministro do Supremo é preciso ter coragem. E me lembro do que lhe respondi à ocasião. Não tenho medo da morte, quanto mais de ser ministro de um tribunal. Eu não vou transformar o certo em errado e nem vou admitir que isso seja feito. Nós queremos avisar para vocês que se alguma coisa acontecer ao André e à família dele, nós sabemos de onde veio. Esse vídeo é um vídeo muito sério e eu quero pedir orações para todos vocês. Gente, o André Mendonça precisa das nossas orações mais do que nunca. Vamos orar pelo ministro do STF. Grande tem sido o trabalho que o André Mendonça está fazendo, mas também está enfrentando uma luta muito grande e ele corre risco de vida. Vamos orar pelo ministro Mendonça. O Magno Malta, o senador Magno Malta, ele ficou uma semana sem falar. Eu achei estranho, eu sigo ele e observei que ele estava assim, numa semana assim, buscando a Deus, com várias agendas em igrejas, cantando, até tocando violão, eu vi isso. E ele rompe silêncio e pede oração pelo ministro Mendonça. Eu vou colocar esse vídeo aqui, depois vou colocar outras pessoas pedindo oração, a própria igreja do Mendonça. Mendonça, gente, se vocês não sabem, ele é ministro do STF, ele é vice-presidente do TSE, mas também ele é um pastor evangélico da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Eu peço a você que assista esse vídeo até o final, olha, deixa like aqui para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Vem comigo e olha só a fala do Magno Malta, depois eu vou colocar outros falando sobre o ministro Mendonça. O ministro Mendonça precisa das nossas orações, não importa a sua religião, mas nós precisamos orar, rezar, nós precisamos interceder pelo Mendonça. Acompanha aqui, vamos lá. Bem, gente, eu passei uma semana inteira recolhido. Não falei nada nas redes sociais. Tão somente num propósito pelo país. Mas eu estou aqui para conclamar você que é cristão. Conclamar a um grande clamor. Ininterruptamente. 24 horas por dia. Aqui, ó. Dirigindo, você fala com Deus. No seu trabalho, você fala com Deus. Na sua casa, pela vida do ministro André Mendonça. Depois dessa operação, em que ele vai buscar com elementos de prova, uma operação mirando o líder do governo, Jacques Wagner. Não adianta esconder, não adianta atacar o Flávio Bolsonaro, que o ovo da serpente foi colocado na Bahia do Banco Master. Bem, mirou o senhor Jacques Wagner, que é o líder senador, e o seu amigo, né, na Bahia, com quem ele tem as suas relações, que levou ao Volcaro, que fez da Bahia o seu centro de distribuição. Logo, logo, o Lula retalhou. E o ministro da Justiça, que indicado pelo Jacques Wagner, mandou recolher todos os agentes federais delegados que estão no caso do Banco Master e do roubo dos aposentados do INSS. Do aposentão, do Masterzão, é só escândalo. Para retalhar, mandou recolher. O André reagiu. E isso não é força humana, não. Porque ele é humano. É confiando em Deus. E nessa confiança em Deus, nós queremos avisar para vocês que se alguma coisa acontecer ao André e à família dele, nós sabemos de onde veio. Mas ao Brasil cristão, eu quero convocar um grande clamor de oração ininterruptamente por André Mendonça, pelas suas decisões, pela sua família, pelos agentes, pelas suas famílias, pelas suas vidas, pela sua integridade física. Levantemos então, Brasil, um clamor, porque essa investigação é muito séria e Deus colocou na mão de André Mendonça. O roubo de INSS é sério. Duas coisas seríssimas foram parar nas mãos de André Mendonça. Envolve o ministro do Supremo, envolve o Toffoli, envolve o Alexandre de Moraes. Esse homem precisa de oração.
Eu passei uma semana recolhido, volto hoje aqui para pedir oração de forma ininterrupta, um clamor pela vida, pelas decisões, para que o Espírito de Deus o encoraje o tempo todo e o guarde nessas decisões que certamente vão mudar a vida do país. Muitos políticos envolvidos. Nenhum quer investigação, mas nós queremos. Nós queremos. Nós queremos todos sentados no banco do réu para dizer o que fez e o que não fez nas suas relações com o Vocaro. Que Deus te abençoe, ministro André Mendonça. E eu conclamo, Brasil, oremos pelo Mendonça. Gente, eu queria fazer um vídeo bem extenso, falando de tanta asneira, de tanto crime ocorrido durante essa semana, e coisas que a esquerda chama de crime e que nós não achamos que é crime. Mas quando acontecem com alguém de direita, eles correm para a justiça. Mas eles podem cometer os crimes que eles criam ideologicamente, não é? Bom, existem coisas que até é para a gente debochar. O Lula, achando que não estava sendo gravado, ele vai falar para um monte de líderes que ele nunca foi esquerdista. Que ele nunca foi, ele sempre foi ali no meio, o meio é que está certo. Então, assim, ele é centrão. É isso? E vocês que defendem esse cara? Como é que vocês se sentiram? Porque eu estou sentindo uma vergonha alheia. E vocês? Nossa, como ele é ridículo. Como ele é ridículo. A atitude do Trump em tornar o Comando Vermelho e o PCC organizações terroristas tocou o pavor. Ao ponto de o senhor Fachin, no meu entendimento, que vem seguindo ordens, que vem colado com Moraes, seguindo ordens de Gilmar Mendes, contra o povo, contra o inocente, contra Jair Bolsonaro, os presos do dia 8. Ele, consultado pelo Alexandre de Moraes, deu um parecer dizendo que a dosimetria que o senhor Messias, na sabatina, disse que era a favor, e depois, ao ser derrotado, já recorreu rapidamente, o parecer dele foi dizendo que é constitucional a dosimetria. Ponto. Vem outras coisas. Eduardo Bolsonaro vira réu numa ação onde não existe nenhuma ação da parte de Eduardo Bolsonaro. O que fez esse moço? Se não se sacrificar, deixar o seu mandato, arrastar sua família, a esposa, uma grande profissional, aqui no Brasil, suas crianças, para uma luta, dificilmente alguém encararia. E tem gente ainda que fala mal, que critica, que reagem quando o Eduardo reage pela sua própria natureza e por aquilo que acredita. É uma canalice que fizeram com o Eduardo Bolsonaro. Nós temos lei no Brasil. Nós não temos justiça, nós não temos juízes, né? Nós temos ditadores que o ordenamento jurídico, para eles, já foi para as cucuia, assim como a Constituição brasileira. A quarta coisa que eu quero falar, eu quero dizer, Eduardo, meus parabéns, o meu abraço a você. Bem, a quarta coisa é a segurança do Mendonça, do André Mendonça. O André Mendonça agora foi retalhado pelo Lula após a ação da Polícia Federal, que foi ao Jacques Wagner e lá encontrou os dólares, né? Quer dizer que essa gente está viajando pelo Senado, mas não gasta as diárias, né? Coisa estranha. Lá tinha dólar, lá tinha relógio, né? Essa tara por relógio que todos eles têm, né? Essa ação do Wagner, que é realmente na Bahia, e eles estão ofendidos, onde está o ovo da serpente dessa história do Master, dessa ligação do Jacques Wagner com o Master. Então, para retalhar a ação feita pela Polícia Federal, com ordem do ministro André Mendonça, por ver crime em tudo isso e fazer a busca e apreensão na casa do Jacques Wagner e do amigo dele, né, que era o dono do tal crédito consignado, do rolo do Credit Sexta, que acabou virando Master, né? Como o Master é a amizade de Lula com o Vocaro. Pois bem, eles agora retalham aí o André e manda recolher os delegados federais que estavam na investigação
o ministro da Justiça que foi indicado por Jacques Wagner. Não tem coincidência nenhuma nisso. Por quê? Para descredibilizar a operação ou para deixar desmoralizar André Mendonça? E realmente, onde é que vai parar os elementos? Onde vai parar as provas da investigação? Mas o André reagiu. Um dia desse eu orei pelo ministro André e eu quero pedir a você agora uma grande corrente de oração por André Mendonça. Corrente de oração por André Mendonça. Todos nós cristãos brasileiros que cremos em Cristo, independente da sua confissão de fé, devemos levantar um clamor todos os dias, ininterruptamente. Você pode orar calado, falando com Deus, dirigindo, andando na rua, no seu trabalho, por André Mendonça, pela segurança dele. E quero avisar, se alguma coisa acontecer com André Mendonça, nós sabemos de onde veio. Nós sabemos quem foi e por que mandaram fazer isso. Praticar qualquer coisa contra a família dele. Que Deus guarde a integridade física da família do André Mendonça, integridade do André Mendonça e também dos policiais federais que estão do lado dele. As atitudes corajosas de André Mendonça, eu tenho certeza que não é uma valentia humana, porque ele é humano. E quem é humano sente, mas tem a orientação de Deus e a confiança em Deus. Oremos pelo André Mendonça. Vamos orar pelo Flávio Bolsonaro. Corre os mesmos riscos quando o Lula vai à praça pública e faz uma insinuação de enforcamento. Todas essas coisas que ocorreram durante essa semana. Coisas horrorosas de um país absolutamente destruído. Deus tem mostrado tudo, não é? Deus tem revelado tudo. Agora, em outubro, só eu e você podemos fazer. Porque anjo não vota e Deus não vota. Mas nós votamos. E ninguém mais é cego diante de tudo, das barbaridades, assaltos, desvios, desrespeitos, taxas, impostos sobre os mais pobres, os mais simples e sobre todos aqueles que fazem esse país. Oremos pelo Brasil, mas levantemos um clamor por André Mendonça. É sério o negócio. Vamos orar pelo Mendonça. É muito sério. No nosso país pode acontecer de tudo, mas que Deus tenha misericórdia do Mendonça, que livre ele, a família dele, e que ele conclua essa obra que ele está fazendo. Uma obra grande, tá, gente? Espinhosa, árdua, não é fácil, não. Deixa aqui o seu comentário. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative as notificações. Pegue esse vídeo, mande para todos os seus contatos e diz assim: acorda, Brasil, o jogo virou. Deixe o seu like, obrigado e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.